Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Valdirene Hessler, doutora e mestre em educação, e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliações e Aprendizagens Estudantis no Ensino Remoto Emergencial Brasileiro, um estudo etnográfico sobre os relatos de professores na pandemia de Covid-19. O trabalho é um recorte de pesquisa de tese de doutorado em educação da Universidade Federal de Pelotas, que foi defendida e aprovada em junho de 2023, com foco na discussão das práticas e do trabalho docente durante o ensino remoto emergencial brasileiro. O objetivo desse recorte é apresentar, a partir do relato de professores brasileiros, quais as aprendizagens ocorreram e como as avaliações foram desenvolvidas com os estudantes durante o ensino remoto emergencial na pandemia de Covid-19 em 2020. O procedimento metodológico desse trabalho está baseado na etnografia, que é um modelo metodológico que adapta os procedimentos etnográficos às contingências peculiares da interação mediada pelas tecnologias digitais. Essa abordagem proporciona o estudo dos diversos usos da internet, em ambientes como fóruns, bate-papos, blogs, redes sociais, entre outros, por meio da observação realizada no componente do universo online. Conforme destaca a Cosinetes, é uma pesquisa observacional participante, baseada em trabalho de campo online. Ela usa a comunicação mediada por computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural comunal. Nesse contexto, a pesquisa se encaminhou a partir de 5 estágios, dentro de um universo online escolhidos. A etapa inicial foi a escolha do campo virtual, que ocorreu pelas observações e análises sobre o trabalho docente, ter sido influenciado de forma geral pelo distanciamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19. E dessa forma, o universo online abrangeu 4 grupos da rede social Facebook, por esses estarem ligados à educação e serem espaços formados por docentes de diferentes níveis e regiões do Brasil, além de ser uma forma de compartilharem seus relatos sobre as práticas docentes durante a pandemia. Nesse espaço foi postado um link de um formulário que empregou os recursos do Google Forms. E assim, 50 professores de 11 estados brasileiros foram os respondentes desse diagnóstico inicial. Ao final, foi inserido o convite, se quisessem participar da segunda etapa da pesquisa, que seria composta por entrevistas semi-estruturadas. Nesse contexto, 17 professores manifestaram a intenção de participar do estudo e então foram convidados para as entrevistas via acesso remoto pelo aplicativo Zoom. A terceira etapa da investigação, que compreendeu a coleta de dados, foi traçado o perfil dos sujeitos participantes das entrevistas, que se deu a partir do questionário online, preenchido inicialmente, sendo possível a realização de um filtro para apresentar as principais características desses professores. E para preservar a identidade dos membros, dos participantes das entrevistas, foram suprimidas as informações que possuíssem a identificação dos sujeitos, e os dados e falas e respostas dos participantes foram identificados por nomes de redes sociais, aplicativos de mensagens, mídias ou outro aplicativo digital. Salienta-se que essa escolha não teve relação com as práticas docentes, nem pelo meio digital ter sido mais utilizado no período pandêmico, mas por ser um dos aspectos que se relaciona com a pesquisa. As etapas iniciais da pesquisa se dedicaram à análise e a interpretação dos dados se deu pela transição das entrevistas com dados tabulados pela planilha do Excel, gráficos e observações organizadas, para que assim fosse possível categorizá-los, ou seja, aproximar a menor unidade possível dos dados, dando também importância na forma como ele foi apresentado. Dentro do delineamento teórico, se destaca, que o novo coronavírus foi cientificamente conhecido como o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, foi uma das maiores pandemias da história mundial. E por apresentar diversas mutações, para minimizar o contágio, foram adotadas medidas de isolamento e distanciamento social, como o fechamento de serviços considerados não essenciais, se adotando as atividades remotas. No Brasil, essas medidas começaram a ser adotadas em março de 2020 e na educação, com o fechamento das escolas, se optou pela funcionalidade do chamado ensino remoto emergencial. Segundo Rhodes, o ensino que denomina como ensino remoto de emergência, essa foi uma mudança temporária e alternativa do sistema educacional ocorrida em situações de crise.
O ensino remoto emergencial ele abrange maneiras de ensino totalmente remotas que seriam ministradas presencialmente e combinadas de forma híbrida, sendo diferente da aprendizagem online que planeja as atividades e experiências educacionais projetadas para serem online desde o início. Segundo Santo e Trindade, o conceito de ensino remoto emergencial se relaciona a contextos de situações atípicas, sendo uma possibilidade de continuidade às atividades pedagógicas com o objetivo de reduzir os prejuízos decorridos pela suspensão das aulas presenciais. O termo remoto, segundo Tomazinho, se liga à impossibilidade de alunos e professores se encontrarem de forma presencial nas escolas, já que a expressão emergencial aponta para o caráter de temporalidade dessa alternativa, pelo fato dos planejamentos pedagógicos terem sido interrompidos de forma súbita pelas medidas de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. Marcon e Rebeck ainda destacam que o ensino remoto emergencial é uma forma de ensino diferente da educação à distância, pois essa tem recursos e equipes preparadas para realizar o trabalho educacional com a utilização de mídias diferenciadas e plataformas online. Para Souza et al., o cenário educacional na pandemia foi desafiador para todos. As estratégias utilizadas pelos professores e sua organização aos ambientes educacionais de ensino foram fatores primordiais para a facilitação desse processo. O fazer pedagógico somou as novas demandas e dificuldades existentes no cotidiano das escolas, presentes no contexto brasileiro, aprofundando, em alguns casos, problemas como a formação de professores para trabalhar com as tecnologias digitais. Gomes Dantas e Barbosa destacam que parte dessas atividades, essas práticas, não tiveram tempo suficiente para adaptações ou até mesmo para serem realizadas de forma mais completa, como, por exemplo, a formação continuada dos professores. Além disso, além de sugerir uma ausência de planejamento, foi também motivo para diversas posturas pedagógicas no ensino, que vão muito além de um período de adaptação e entendimento das melhores ferramentas digitais. Apesar do esforço realizado pelas escolas durante o ensino remoto, os prejuízos causados por esse período sem aulas presenciais e atividades práticas dificilmente serão apagados. Desde a educação básica até o ensino superior, novas estratégias precisaram ser implementadas e a transição para o ensino remoto emergencial foi transformadora, pela adoção de critérios de aprendizagem para uso restrito das tecnologias digitais. Professores precisaram se adequar às novas práticas pedagógicas, incluindo ferramentas de videoconferência para a transmissão de uma aula remota em tempo real para os alunos. O parecer CNE 2020 sugeriu que os exames e avaliações fossem reconsiderados conforme os calendários letivos, garantindo a igualdade de oportunidades em todas as esferas do ensino estadual e federal. As circunstâncias do ensino remoto emergencial destacam que a avaliação e as aprendizagens ocorridas na educação emergencial necessitaram ser mais focadas no contexto, na entrada dos elementos do processo, do que no produto e na aprendizagem, onde é importante e necessário para ser avaliado no momento de crise. O processo fez com que algumas instituições mudassem a maneira de aprovar e reprovar, e as formas avaliativas se desenvolveram de maneira continuada por instrumentos, como resolução de exercícios, elaboração de resumos, plano de intervenção pedagógica de estágio, discussões e leitura de artigos. E um aspecto que também influenciou na avaliação foi o grau de engajamento do estudante durante as atividades remotas, pois isso perpassa pelas diferenças e desigualdades sociais que acabaram por excluir parte dos alunos do acesso ao conhecimento através das mídias digitais, sendo imensamente prejudicados em seu processo de aquisição de informação. Dessa forma, se destaca que, tanto na educação presencial quanto na remota, os desafios foram muitos. Presencialmente, necessita-se de novas metodologias para aliar as tecnologias digitais de informação e comunicação à educação. E remotamente, o professor necessitou de qualidade interativa, pois, além de ser algo novo, os estudantes também necessitaram se adaptar ao modelo remoto. Assim, a realidade educacional brasileira trouxe
todas as suas condições socioeconômicas das famílias dos estudantes brasileiros. Nos resultados e nas discussões foram colhidas as entrevistas e se percebeu que o ensino remoto emergencial nas práticas tiveram que se adaptar de diversas formas e a maneira de forma que pudesse haver um conceito que permeasse esse processo, né? Foi preciso uma avaliação qualitativa, o desenvolvimento de atividades do aprendizado, da participação, todo o processo, toda a ação dos estudantes foi avaliado, né? Foi preciso o fato de não reprovar os alunos que participaram ativamente, fizeram com que o trabalho valesse a pena, e foi preciso avaliar o pouco que os alunos fizeram, né? Se adaptações foram necessárias, o envio de tarefas e de avaliações foram feitas pelo WhatsApp, as redes sociais foram usadas de uma forma muito grande, né? Então, foi preciso, muitas vezes, a não aplicação de provas para que os estudantes tivessem outras formas de serem avaliados. A reflexão, né, dessa conjuntura vai trazer reflexões, como se diz, consequências no futuro da educação. E se destaca, né, que precisou se tirar aquele rigor da avaliação e se trazer uma forma mais qualitativa e maleável às avaliações. Né? Todas as atividades dos estudantes foram avaliadas, a participação síncrona, a participação nas plataformas, a entrega dos trabalhos e atividades, o grau de engajamento dos estudantes nas atividades remotas, tudo foi avaliado nesse momento de ensino remoto emergencial. Se destaca também que tudo foi adaptado, remodelado e repensado nesse momento de ensino remoto, né? As avaliações e os critérios foram totalmente analisados e refeitos segundo os professores participantes, né, dessa pesquisa, desse trabalho nesse momento do ensino remoto emergencial. E aí, então, nesse momento, se percebe que o ensino remoto emergencial marcou profundamente o cenário educacional mundial. A educação foi, assim como vários setores sociais, afetada pelo distanciamento e isolamento social. Foram necessários ambientes e recursos educacionais formais e não formais, como as redes sociais, uma reformulação de planejamento e práticas pedagógicas, além da readaptação de toda a comunidade escolar. Sobre o contexto avaliativo, foi possível perceber que a avaliação no ensino remoto emergencial ocorreu de forma qualitativa, contínua, reflexiva, interativa e participativa, envolvendo também devolutivas de atividades tanto por meio digital como impressas, porém sem a possibilidade de acompanhamento real do estudante tão relevante para compreender esse processo. Os professores entrevistados também destacaram a necessidade de rever o processo emergente. O processo avaliativo é emergente, dadas as condições remotas do momento da pandemia. Ainda alguns entenderam isso como um aspecto positivo e que provavelmente vai acarretar em mudanças futuras na educação. A aprendizagem efetiva foi um processo que se tornou inacessível de verificar, sendo um fator que provavelmente será conhecido futuramente, por meio de outras pesquisas ao longo do percurso educacional de cada estudante. E assim, eu apresento as minhas principais referências bibliográficas e deixo o meu muito obrigado.